crianças podem se retirar então. Enquanto elas o fazem, por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 45. Vamos pensar essa noite sobre o nosso Rei, magnífico e glorioso. Salmo de número 45. Diz assim a palavra do Senhor. O meu coração transborda de belas palavras, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens, a graça se extravasou nos seus lábios. Por isso Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói, cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça, e a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó rei, ama a justiça e odeia a iniquidade, por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha, enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Ouça, filha, olhe e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai, então o rei ficará encantado com a sua formosura. Por ser ele o seu senhor, incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes, os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A filha do rei é toda formosura no interior do palácio, seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas conduzem-na diante do rei, as virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em lugar de seus pais estarão os seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo sempre. Palavra de Deus. A primeira coisa que chama a atenção nesse salmo é a introdução dele. Não há nenhum outro salmo que comece como esse, onde o salmista está com o coração fervendo. A palavra hebraica, inclusive, pode inclinar-se para esse conceito. Ele está com seu coração fervendo. Seu coração está inquieto, mas está inquieto de louvor, de adoração. Ele transborda de belas palavras. O salmo tem essa introdução porque ele já diz a que ele veio. É como se ele não tivesse conseguido se conter. Ele vai escrever uma poesia. E ao invés de ele começar essa poesia, ele primeiro vai dizer o que ele vai fazer, o que ele vai colocar nela, qual é o conteúdo que ele vai colocar nela, porque ele não consegue se conter. E essa é a introdução do salmo que você vê aí no versículo 1. O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei eu consagro o que compus. A minha língua é como pena de um hábil escritor. Tudo que ele está falando aqui é que ele não consegue conter mesmo, tem que transbordar, tem que sair, tem que falar. E ele quase que não consegue começar a escrever a poesia em si, porque primeiro precisa botar isso para fora. Não parece que ele vai explodir. Irmãos, hoje nós queremos falar sobre o Rei Jesus, expressão que a gente usa muitas vezes, e que corre o risco de se tornar tão corriqueira nos nossos lábios, nas nossas canções, que nós não conseguimos, talvez não consigamos perceber tudo o que significa quando nós nos dirigimos ao nosso Redentor na figura de rei, com o conceito de rei, de monarca, de soberano. Talvez isso possa acontecer, porque nós não estamos acostumados com monarquia. Faz séculos que ela desapareceu do Brasil. Porque as monarquias hoje talvez não apresentem para nós um bom exemplo, um bom modelo, seja qual for o tipo e em que lugar que você encontrar.
Porque o nosso governo é um governo democrático, representativo, republicano e etc. e tal. Nós não temos costumes disso. Precisamos entrar um pouco, então, novamente na cultura, no clima do salmista. E, particularmente, na cultura do povo da aliança no Antigo Testamento. Quando Deus trabalha o seu povo, tudo o que acontece no povo vem das mãos de Deus, da direção de Deus. É por isso que as instituições que surgem no povo, elas já são orientadas pelo próprio Deus, elas têm sua fonte no próprio Deus e elas apontam para o Messias que virá, para o ungido, o prometido, o Cristo que virá. Isso você vai ver na monarquia, isso você vai ver no profetismo, isso você vai ver no sacerdócio, que apontam para os 3 ofícios de Cristo, como a gente costuma falar. Cristo é profeta, sacerdote e rei. Ele é quem traz definitivamente as boas novas, é Ele que ainda intercede por nós e é o nosso mediador, e finalmente Ele retornará de modo que a sua realeza, a sua nobreza, a sua soberania ficará evidente, mesmo para aqueles que hoje desafiam-no, mesmo para aqueles que hoje não o reconhecem. Então a monarquia, a figura do rei em Israel, ela é representativa do próprio Deus. Toda a pompa que o rei deveria ter em Israel apontava para a glória de Deus. Diferentemente das outras nações, onde todas as coisas deviam apontar para a glória do rei, para mostrar como o rei era protetor do seu povo, provedor do seu povo, como o rei era o protetor da terra, por ele mesmo, por si próprio, a ponto de um dos maiores daqueles que já existiram, Nabucodonosor, chegar à loucura de dizer: essa é a grande Babilônia que eu, com o meu poder, com a minha capacidade, erigi, construir. E ele foi repreendido pelo rei dos reis, naquele momento. Em Israel, o rei deveria ser o reflexo da beleza, da grandeza, da majestade de Deus. E ainda que eles mesmos não soubessem, eles apontavam para o grande rei, aquele rei que viria, que no seu nascimento seria reconhecido por estrangeiros vindo de muito longe. Onde nasceu o rei dos judeus? Que lhe trariam presentes que apontariam para a sua majestade e para a sua nobreza. Que caminharia entre o povo, e embora sendo herdeiro direto do trono de Davi, o grande, maior rei de Israel, não seria reconhecido como rei, seria reconhecido como servo. Achado em figura humana, servo. E servo a tal ponto de dar a sua própria vida por aqueles que ele veio redimir, aqueles que se tornariam seus súditos. O salmista aqui chama a nossa atenção para isso. Portanto, esse é um salmo que a denominação dele é Salmo Real, ou Salmo da Realeza. Ele fala sobre o rei, ou se dirige ao rei. E, geralmente isso tem a ver, esses salmos têm a ver com algum evento em torno do rei. No caso aqui, um casamento. Às vezes se olha para o rei como na sua coroação, às vezes numa grande vitória. Mas esse salmo, particularmente, ele vai falar de casamento. Você viu aqui a figura da noiva, você viu a figura da esposa, você viu a majestade do noivo e a beleza da esposa aqui. Antes da gente correr muito, muito rápido daqui, já dizer que é Cristo e a igreja, é óbvio que nós vamos ser levados para isso em algum grau, até porque mesmo no Antigo Testamento, a figura do casamento entre o marido, que é Deus, e seu povo, que é Israel, com todos os defeitos que Israel tinha, ela é bem clara em toda a Bíblia. A tal ponto que a idolatria de Israel é chamada de adultério muitas vezes. Mas não nos apressemos. Os filhos de Corá, os coraitas, uma das principais tribos levitas, diretamente ligada ao templo, ao tabernáculo, ao templo e ao culto, que são os autores daqui, eles não estão pensando em Cristo diretamente, porque eles não sabem nada disso ainda. Eles sabem que virá o Messias. Eles sabem que Deus está trabalhando para que todas as nações da terra sejam abençoadas com a promessa dada a Abraão. Mas eles não têm uma cristologia tão desenvolvida assim a essa altura. Você vê aí, inclusive, que o cabeçalho que já vem junto com o salmo, ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lírios, dos filhos de Corá, é um salmo didático, ele ensina, mas é um cântico de amor. E talvez uma tradução melhor seria cântico nupcial.
E como você viu, o rei aqui também é conquistador. Mas não é conquistador da noiva não, tá, irmão? Ele é conquistador no sentido de que ele tem vitórias. E às vezes esse casamento é feito para que o país vencido, a nação vencida, ao invés de ser destruída, seja assimilada pelo rei e pelo seu reino. Assim, depois dessa introdução, em que o salmista transborda, o coração dele não consegue ficar parado, ele não consegue ficar quieto até que ele comece a extravasar e colocar no papel aquilo que ele pensa do seu rei e de como o seu rei é magnífico e grandioso e como o seu rei atrai por todas as suas virtudes e características. Ele então começa falando diretamente ao rei, do verso 9, do verso 2 até o versículo 9. Mas você já pode aplicar algo aqui do versículo 1. Irmãos, nós precisamos ser mais entusiastas quando pensamos em Jesus como rei. Infelizmente, à nossa volta há uma série de pregadores que falam de Jesus como rei, mas que na verdade fazem dele uma espécie de mordomo para nós. Ele é rei, ele é poderoso, ele pode fazer tudo, então ele vai fazer tudo que você quer. Tudo que você tiver no seu coração, tudo que você ordenar, ele está lá pronto para te servir. Ele é um rei só de fachada, no sentido de que ele talvez tenha poder para fazer as coisas, então ele pode fazer as coisas que você quer, que você achar que você precisa, que você achar que você merece. Lembra do slogan de hoje de manhã? Você merece ser feliz? Não, o salmista não está apontando para esse tipo de rei. E se nós começarmos a pensar em Jesus como o grande rei, o rei de todo o universo, como o rei da nossa alma, talvez altere um pouco a forma como nós cultuamos. Talvez altere um pouco no sentido de aperfeiçoar o nosso aproximar do culto, do momento da devoção, para chegarmos com corações curvados, ansiosos pela presença magnífica do nosso rei, desejosos de ver os outros súditos também, junto conosco, eles que também foram conquistados por esse mesmo rei, e colocados todos debaixo da sua autoridade e da sua majestade. Nós precisamos pensar em Jesus como rei, da forma como o salmista pensa aqui nesse primeiro versículo. O meu coração transborda de belas palavras. Eu não tenho palavras para descrever o rei, mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu não consigo me conter. Ao rei eu consagro o que compus. A minha simples oferta eu coloco diante dele. Porque ninguém mais é digno de que eu me curve totalmente, que eu me dê totalmente, de que eu comprometa toda a minha lealdade, somente o meu rei. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. Não pense que ele está sendo arrogante aqui, não. É porque ele está cheio, ele está tomado da alegria de ser súdito desse rei que ele vai começar a descrever. E por causa disso, parece que a habilidade vem. Eu me lembro que Franz Schaeffer, uma vez, teve uma crise na sua fé. Então, ele se afastou de tudo que ele fazia. E se você não leu alguma coisa de Franz Schaeffer, você deve ler. Como, por exemplo, Deus que Intervém, ou A Verdadeira Espiritualidade, e outros escritos dele. Ele se afastou de tudo. Dúvidas entraram no seu ser, e ele já era alguém que estava fazendo um grande ministério. E o ministério mais conhecido dele é aquele que ficou conhecido como L'Abri, o abrigo, feito lá na Europa, cujo objetivo era o proporcionar que jovens com crises existenciais, que naquela época colocavam uma mochila nas costas e saíam pela Europa assim, porque não estavam achando muito sentido na vida, porque tinham questões que muitos não respondiam, e de um modo ou de outro muitos caíam lá, e então lá ele se sentava, ele os ouvia, ele conversava, e ele apresentava o Evangelho, falando com eles, na linguagem deles, e mostrando que o Evangelho era a solução, era a resposta para todas as suas necessidades. Mas ele se afasta, ele precisa ficar sozinho, e ele diz que, uma coisa interessante que ele diz, é que depois de algum tempo lutando com Deus, ele finalmente se rende ao Senhor. É muito interessante que isso acontece com muitos homens e mulheres que você vê, que você conhece, que são pessoas que você diz assim, essa pessoa é consagrada a Deus, essa pessoa é devota ao Senhor, essa pessoa é um servo, é uma serva que realmente se dá ao serviço. E em algum momento lá na frente, quando você pensa, a pessoa já fez tanto, ela diz assim, agora finalmente eu me rendi ao Senhor. E é uma coisa maravilhosa isso. Agora, finalmente, eu me rendi ao Senhor. Na Bíblia, você tem o exemplo de Jó. Quando você chega no último capítulo, no capítulo 42, e lê o que Jó fala ali, você começa a ficar desesperado. Eu, pelo menos. Porque eu olho Jó, passa por tudo aquilo, conversa tudo aquilo. E ainda que a argumentação dele
não seja talvez das melhores, ela é da mais honesta, ela é teologicamente correta, ela se assenta bem à pessoa de Deus, diferentemente dos seus amigos que estavam ali tentando consolá-lo. Os amigos de Jó tinham uma teologia ruim, apesar de vez em quando falarem alguma coisa certa. Não vamos desprezá-los tanto assim. Eles chegaram perto de Jó, eles se sentaram com Jó, viram que a sua dor era profunda. Isso é alguma coisa a se considerar. Quando alguém chega e senta do seu lado, vê que você está sofrendo, são capazes de ficar uma semana como eles ficaram ali, quietos, sem falar nada, porque a dor dele era muito grande. Mas, infelizmente, isso não é suficiente se você diz que você conhece o Deus verdadeiro. Então, quando eles começam a falar, eles erram muito. Jó não faz isso. Deus diz que Jó não errou ao falar dele mesmo, a falar de Deus. Quando chega lá no final, esse homem diz simplesmente: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora te vejo os meus olhos. O sentido é o seguinte: eu não sabia muito do Senhor, eu pensei que eu sabia, mas é só como se eu estivesse ouvindo de longe, agora sim eu estou começando a entender. Aí eu desmonto. Assim, isso? Então eu estou nessa escala onde? Onde eu fico nessa escala? Mas a verdade é que todos nós, de um modo ou de outro, nos vemos nessa situação. Caminhamos com o Senhor e às vezes muito lá na frente da nossa caminhada é que nós vamos finalmente nos render, depois do Senhor já ter nos usado. Por isso, meu irmão, não fique esperando um dado momento que quem sabe num ato de consagração, quem sabe num culto de renovação de pacto, de aliança, você finalmente, não espere isso não, sirva ao Senhor, coloque-se ao serviço dEle. Não faça como aquele servo que recebeu um talento e que disse assim: o senhor não sabe avaliar direito. Se o senhor avaliasse direito, o senhor não me daria nada para fazer. Não daria nada. Então eu vou reduzir isso que o senhor me deu a nada, realmente. Não vai mudar coisa alguma. Foi isso que ele disse para o seu senhor, com a atitude dele de ir lá pegar o talento e esconder, enterrar na areia para depois devolver. Deus sabe exatamente para que Ele quer usar você. Deus sabe exatamente como capacitou você. Coloque-se ao serviço do Rei. Coloque-se ao serviço do Rei. Pode ser que mais à frente, você em algum momento venha dizer: agora eu estou começando a entender. Agora eu estou me rendendo ao Senhor. Mas que isso seja simplesmente aquilo que Deus tem para você na sua história. E que você não fique esperando algum momento especial. Quando eu me consagrar ao Senhor, então finalmente eu servirei ao Senhor. Não, o Senhor chamou você, sirva ao Senhor. E é por isso que o salmista diz: a minha língua é como pena de hábil escritor. Eu agora estou cheio. Francis Schaeffer, finalmente depois daquela luta, ele se rendeu ao Senhor. E aí ele usa uma frase interessante quando ele fala isso, ele diz assim: a poesia voltou. E como ele era um bom crítico de poesia, né, quando ele entendia do negócio, uma coisa que infelizmente no Brasil a gente não aprendeu a cultivar, geralmente se faz isso depois, quando você amadurece um pouco. Mas como ele entendia o negócio, ele diz o seguinte: finalmente, depois de eu me render, depois dessa luta passar, a poesia voltou. Não era tecnicamente tão boa, mas vinha do fundo da minha alma. Ele não estava preocupado se ele estava fazendo aquilo com a técnica que ele conhecia, que ele sabia. Ele estava mais preocupado em extravasar, em colocar ali. E o salmista está tão cheio de alegria que ele diz: olha, a minha língua é como a pena de um hábil escritor, porque eu quero declarar, ainda que as palavras não sejam suficientes, mas eu quero declarar, eu preciso declarar as maravilhas desse rei, as virtudes desse rei. E aí no versículo 2 ao 9, ele começa a falar do rei, falando para o rei. E note, a ideia aqui, e o versículo 6 vai nos apontar isso, é de que, apesar de estar falando do rei, Calvino, nesse salmo, ele tem certeza, na verdade, que está falando de Salomão, e de uma das núpcias de Salomão. Não sei se dá para a gente fazer essa afirmação tão categórica quanto ele fazia, mas tanto ele como os outros intérpretes entendem que o salmista, quando olha para o rei davídico, aqui descrito, ele está olhando um pouco além para aquele que há de ocupar o trono de Davi para sempre, como está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, quando Deus faz um pacto com Davi e diz: nunca faltará alguém que sente sobre o seu trono. Então, todo rei é uma figura daquele grande rei, daquele rei que foi prometido, e que aqui eles não têm uma ideia clara,
Mas o que eles podem fazer, a afirmação que o salmista faz aqui é a mesma que nós podemos fazer, por exemplo, a respeito do céu. Seja o que for que eles escrevam aqui, o grande rei ainda é mais do que isso. Da mesma forma como, seja o que for que você pense que o céu, que a eternidade com Cristo virá a ser, tudo que você puder produzir de bom, de gostoso, de maravilhoso, de alegria, ainda é muito mais do que isso. E ele diz, o Senhor, ó Rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou dos seus lábios, por isso Deus o abençoou para sempre. Lembra, a figura do rei humano, tá? Mas ele vai projetar isso como a monarquia, ela apontava para Deus como rei, e mais à frente nós vamos entender que o ofício de Cristo como rei estava aqui apontado na monarquia em Israel. Então ele vai contemplar esse plano secundário, mas aqui ele fala, e está falando ao rei. É o mais formoso dos filhos dos homens. É beleza. A palavra que usa aqui é aquela que descreve um homem na sua beleza, não somente física, mas de um modo geral. Às vezes é usado fisicamente, como no caso de Absalão, filho de Davi, que parecia ser um cara muito atraente, muito bonito. E é descrito com a palavra que é usada aqui também. Mas tem mais, a graça se extravasou dos seus lábios. Quando ele fala, dá gosto ouvir, você para ouvir. Isso não nos lembra alguém? Não nos faz tocar uma campainha lá, dizendo assim, peraí, havia aquele, quando ele começava a falar, até os guardas que foram prendê-lo voltaram dizendo o seguinte, olha, nunca ninguém falou como esse cara. Peraí, vocês prenderam? Não conseguimos. Nunca ouvimos ninguém falar como ele. A graça se extravasou dos seus lábios, por isso Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói. Cinja a sua glória, a sua majestade. Aqui é a figura da batalha, da vitória. Nessa majestade, cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça. Sua mão direita lhe ensinará proezas. Suas flechas são afiadas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a seus pés. Esse era o rei davídico. Eram os reis que seguiam ao Senhor e derrotavam seus inimigos. Mas aquele rei que vem, aquele rei que é apontado lá na frente, ele continua fazendo a mesma coisa, ele derrota os seus inimigos também. Mas ele faz isso de duas formas. As suas flechas ainda penetram o coração dos seus inimigos. O meu coração foi penetrado pelas flechas do meu rei. Essas flechas me transformaram em súdito. O seu coração foi penetrado por essas flechas. Lembra daquela historinha do Cupido? Aquele semideus grego que mirava o coração de alguém, se acertasse, a pessoa se apaixonava, o amor vinha. Aquilo é café pequeno. Aquele é um troço tosco, fosco, sem brilho diante do grande rei que acerta os corações de pecadores que rejeitaram o seu Criador, que se ensoberbeceram, que se rebelaram e que agora vão matá-lo, como de fato fizeram. Mas ele agora acerta os seus corações e eles se tornam súditos, eles se tornam servos. E maravilha das maravilhas, eles se tornam amigos. Reconciliação é um tema, é uma doutrina cristã muito cara para nós. A nossa mensagem é mensagem de reconciliação. Paulo chega a dizer, somos embaixadores da parte de Cristo e por Cristo nós rogamos a vocês, reconciliem-se com Deus. Porque nós fomos reconciliados. Como? Uma flecha atingiu o nosso coração. Se uma lança atingiu o lado de Jesus, se pregos, cravos transpassaram suas mãos e pés, se uma coroa de espinho rasgou-lhe a cabeça, a testa, se chicotes lanharam as suas costas de várias formas, apenas uma flecha atingiu o nosso coração e nos conquistou para Ele. Você quer mudar de figura? Eu posso usar a espada. Aqui diz a sua mão direita lhe ensinará proezas. Queremos falar então da espada que sai da sua boca, a espada de 2 gumes, aquela que penetra até as divisões mais íntimas do coração humano. O autor de Hebreus diz das juntas e medulas, da alma, do espírito. Ela escrutina tudo, ela expõe tudo. E finalmente ela mata o velho homem. De modo que você é regenerado.
O nosso rei, que foi morto na cruz, na verdade, ele disparava setas, flechas que não podiam ser vencidas. Se você é alvo dele, não tem como você escapar dos efeitos dessa flecha. E sabe quem é que marca esse alvo? O Pai. Cristo morre pelos seus eleitos. Cristo morre pelos seus eleitos. Com aquela tecnologia mais precisa do que aquela tecnologia laser que guia certos mísseis. Você deve ter visto isso em algum filme, não é? Alguém perto do alvo, mais ou menos, aponta o laser lá para que o míssil atinja exatamente aquele ponto. O Pai marcou o coração dos seus eleitos. Nenhum desses deixará de receber os benefícios da obra de Cristo, das flechas de Cristo. E para que a gente não tenha dúvidas, ele joga aqui algo que deixa muitos intérpretes assim, balançados, e que na leitura nos deixa balançados. Versículo 6. O teu trono, ó Deus, espera aí, você está falando com o rei, agora você está falando com Deus? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça, cetro do teu reino. E é interessante que o autor de Hebreus, capítulo 1, versos 8 e 9, cita os versículos 6 e 7, justamente com relação a Cristo, para falar da superioridade, naquele caso, naquele ponto da carta, para falar da superioridade de Cristo sobre os anjos. E ele cita, Salmo 45, versículos 6 e 7, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça, cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade, por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Na visão do salmista, há uma mescla aqui. E, às vezes, os monarcas no Antigo Oriente Próximo eram chamados de Deus. Há uma figura assim, que de vez em quando surge na Bíblia, você já leu sobre isso. O próprio Moisés é chamado de Deus por ninguém menos do que Deus. Quando Moisés fica naquela argumentação lá, quando ele viu a sarça ardente, você vai se lembrar disso, não é? E ele diz, Senhor, não vou, Senhor, não vou. E eu disse, você vai sim. E eu vou facilitar para você. Eu vou chamar Arão, teu irmão. Ele já está vindo aí, já botei ele no caminho. Ele vai ser como profeta. E você será como Deus. Você fala e ele entrega a mensagem. Então, já que você está encrencando com ser meu mensageiro. Então, de vez em quando, esse vocabulário é usado. Calvino, por exemplo, não tem nenhum problema com isso. De que ele possa estar se referindo ao rei humano aqui. Mas o autor de Hebreus faz esse texto ser aplicado ao Cristo, ao Messias, a Jesus de Nazaré. Ou seja, ele está realmente vendo além, de alguma forma, e lá, o autor do Salmo, o salmista, os coraitas que o compuseram, eles estão vendo algo além. Eles não têm a cristologia que o autor de Hebreus tem, mas eles veem através do rei Davi com uma projeção para o grande rei Davi, o grande filho de Davi. Não é à toa que Jesus é chamado por esse título muitas vezes nos evangelhos. O Senhor, ó rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. É interessante que amar a justiça, odiar a iniquidade produz alegria. Esse rei é um rei alegre. Ele é um conquistador, como você já viu. Ele usa a espada, ele cinge o seu lado, o seu braço direito, a sua mão direita, ele ensina proezas, quer dizer, ela conquista coisas e faz proezas. Mas à medida que ele vai disseminando alegria. Porque ele foi ungido com óleo de alegria. Cristo morre na cruz. Em grande sofrimento foi a sua paixão, mas nós não podemos esquecer de textos bíblicos como Isaías 53, ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, ficará alegre. Não podemos esquecer textos como Hebreus, quando diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, Cristo encarou a cruz. Não, a fé cristã não é masoquista. Nossos missionários não vão para o campo, às vezes, expondo as suas vidas, porque eles gostam de sofrer, porque eles acham que um grande sacrifício é necessário para glorificar a Deus. Sabe o que glorifica mais a Deus? Glorifica mais a Deus a alegria com que isso é feito. Quando você vê um missionário dizer, eu não posso ficar aqui,
Espera aí, cara, você está maluco, você vai para lá, você vai levar criança para lá. Eu não posso ficar aqui. E ele não está indo triste, e ele não está indo assim, eu se desse, eu ficava. Senhor, deixa eu fazer outra coisa. Senhor, manda outro no lugar, pega um solteiro aí que não está filho, é um casal que não quer ter filho aí, manda para lá. Não, ele diz, eu vou com alegria. A gente vê a preocupação, a gente vê o perigo, a gente vê a ameaça. Cristo olha e vê a alegria no coração. A tristeza de, como você acompanhou na vida dos nossos missionários, nesse tempo que eles conviveram com a gente aqui, a tristeza de, eu estou bem aqui, eu gosto de estar aqui, mas eu queria estar lá. Eu queria estar lá, eu preciso ir para lá. Mais de uma vez eu vi nossa missionária na África, quando estourava lá uma daquelas guerras civis, lá no país onde ela está, e ela estava aqui, às vezes ocorreu de uma vez, a gente está assistindo a mesma notícia, ela me diz, eu tinha que estar lá agora. O pessoal está saindo de lá e diz, eu tinha que estar lá, a igreja precisa de mim, os meus alunos precisam de mim, ali agora. E começava a querer voltar para lá. A nossa fé é alegria, irmãos. A gente sofre, há sofrimento, o sofrimento está no caminho do crente, é óbvio disso. Mas a estrutura final, a estrutura inicial, o corpo do negócio todo é alegria. O teu Deus te ungiu com olhos de alegria como a nenhum dos seus companheiros. E aí vem uma descrição de coisa maravilhosa, que as mulheres então vão entender muito melhor talvez do que os homens. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. Olha só. A ideia aqui não é se você gosta desses perfumes, dessas plantas, se você conhece, talvez você nem conheça, mas você sabe que a ideia aqui é de que alguma coisa gostosa, alguma coisa que cria um ambiente bom. Não pense que essas plantas aqui vão criar aquele ambiente onde tem um perfume sufocante, não. Não é isso que vai acontecer. É um ambiente agradável, aconchegante. Você gosta de estar perto dele. Os palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que o alegram. Novamente, o tema da alegria agora com a música e instrumentos de corda que aqui falam de um modo geral, instrumentos de corda sem definir. Mas o ambiente é esse. Você entra naquele ambiente, o perfume atrai você. Aquela pessoa já atraía você, a pessoa que está no trono, o rei. Agora o perfume atrai você. As roupas que ele usa atraem você. A música tocada atrai você. O ambiente com marfim atrai você. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. Eu já falei aqui, irmãos, um dos lugares mais gostosos de estar e um dos lugares mais perigosos para você estar é na corte de qualquer rei. De um lado é perigoso, porque a corte deve expressar a glória, a majestade, a beleza daquele rei. E é perigoso por causa disso, porque você não pode entrar ali e trazer um outro clima, um outro ambiente para aquilo. É por isso que Neemias, copeiro do rei, quando ele não consegue disfarçar sua tristeza por causa das notícias que recebeu do seu povo, do estado da sua cidade, e ele tem que entrar, ele tem que servir o rei, e ele tenta, acredite, ele tentou, mas o rei notou, o rei conhecia, o rei gostava até dele. E tinha que gostar, porque a função dele era muito importante. Ele não era só o cara que provava, como se diz aí, para ver se o rei não seria envenenado, ele provava. Não, ele era responsável por tudo que chegava perto do rei. Tinha que passar por ele. O rei tinha que ter confiança nele. E certamente, como servo de Deus que ele demonstrou ser, Neemias era alguém que cativou o rei. Então o rei nota. Neemias, que cara é essa? Você sabe o que é isso aqui, você sabe que é a minha corte. Dignatários de outros lugares entram aqui. Súditos entram aqui para pedir. Comandantes, governadores entram aqui para me pedir coisas ou para me prestar homenagem. Isso aqui tem que rescindir a majestade, a beleza, a glória. E você está com essa cara feia por quê? E ele tenta, não é bem assim, não. Isso é tristeza de coração. E aí Neemias registra o quê? Temi grandemente, fiquei com medo. Porque ele sabia o que estava envolvido ali. Por isso que ele fica com medo. E aí ele não teve outra opção senão colocar o coração dele. Arrumar uma audiência. Né? Conseguiu encaixar uma audiência naquela agenda real ali, fez o pedido dele e foi atendido. Por isso que é perigoso. Mas também é um dos melhores lugares para você estar. Quando o rei é um bom rei, é um rei digno, então você
gosta de estar ali, porque tudo vai expressar o caráter daquele rei. É por isso que o versículo 9 diz, filhas de reis se encontram entre suas damas de honra. Você entra naquele ambiente, você entra na corte, e estão lá filhas de reis, princesas estão ali, ornando aquele ambiente. Certamente haverá soldados, guarda pessoal, dignatários, os principais governantes, a rainha, como se diz, vai estar ao lado dele. Então você entra ali, a roupa do rei atrai você, o perfume do ambiente atrai você, a decoração que é descrita atrai você, e as pessoas que formam aquele cortejo real atraem você também. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha enfeitada com ouro finíssimo de Ofir, muito famoso por causa da pureza do ouro da região. É essa figura que ele faz do rei aí. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você chegar diante dele, você cai aos pés dele, sem ser preciso falar duas vezes, ninguém tem que te avisar, você diz, que glória, que majestade, eu preciso me curvar, eu preciso ser leal a esse rei. Feito isso, ele passa a falar à noiva. Que aparentemente aqui houve uma conquista militar, e dessa conquista militar surgiu um casamento, isso não era incomum nas antigas guerras e no Antigo Oriente Próximo. E às vezes a paz era selada com esse casamento, mas esse casamento aqui tem alguma coisa muito boa. Ouça, filha, olhe, preste atenção, esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Lembra de Ruth. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Houve uma conquista, e às vezes a princesa é trazida para casar. Aqui, pelo que vai ser dito a seguir, parece que já estavam casados. E ela é convidada a se alegrar, porque na verdade, aquele rei, o que ele conquista, ele transforma em alegria. Ouça, filha, preste atenção, esqueça o seu povo, a casa do seu pai. Faz como Ruth. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. É isso que ela fala para a sogra dela. Ela abandona, ela corta os laços completamente. Então o rei ficará encantado com a sua formosura, por ser ele o seu senhor. Daí a possibilidade de eles já terem se casado. Incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes, os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A figura do casamento que vai acontecer, o que já aconteceu aqui, é essa que diz, filha, acorda, você está muito melhor agora. Para a gente, que não está acostumado com isso, né? A gente pode dizer assim, poxa, mas ela foi forçada, ela foi levada. Não, ela foi conquistada, com aquelas mesmas flechas que conquistam o inimigo do rei. Os inimigos do rei. Se você olha para Cristo, é isso que ele faz com a igreja. Por isso que muitos intérpretes olham para o Salmo e veem aqui a figura da relação de Cristo com a sua igreja. A filha do rei é toda formosura no interior do palácio, seus vestidos são enfeitados de ouro. Note que ele vai apontar para a descendência, que ele já vai citar no penúltimo versículo. E ele está falando, portanto, dos efeitos daquela conquista, os efeitos daquele casamento e como eles se alastram. A filha do rei é toda formosura no interior do palácio. Os seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Note, elas não estão sendo levadas à força, não. Elas são levadas com alegria. Novamente o tema da alegria, pela terceira vez, é colocado aqui. Quando você entra sob o domínio desse rei, alegria é uma nota que você vai ouvir sempre. Portanto, elas não estão sendo forçadas. É com alegria que elas entram no palácio do rei. Depois de falar a noiva, ele faz a conclusão em 2 versículos. Em lugar de seus pais estarão os seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Ou seja, o efeito de tudo aquilo é que outras gerações experimentarão a alegria sob o reinado daquele rei. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo sempre. Isso é o salmista dizendo que ele vai fazer com o rei, mas isso é exatamente o que o pai faz em relação ao filho. O pai tem prazer em apontar o nome do filho. Através do Espírito, o nome do filho é glorificado, e todas as nações o louvarão para sempre. Que é o que vai acontecer no último dia. Representantes de todas as nações vão louvar para sempre o grande rei. Voltamos ao tema inicial para encerrar, o tema do versículo 1. Meu coração transborda de belas palavras, ao rei consagro que compus. Minha língua é como pena de um hábil escritor. Irmãos,
nós precisamos meditar na pessoa de Jesus como rei, como aquele que merece a nossa lealdade, como aquele que deve ser obedecido no primeiro momento que fala. Por causa da sua dignidade, da sua majestade, da sua beleza. Por causa das obras que ele realizou, que ele realiza ainda em nossa vida. À direita do Pai intercede por nós e através do seu Espírito Santo atua em nós para que nós nos tornemos súditos cada vez mais parecidos com ele. E através de nós, mesmo na nossa imperfeição, ainda vai conquistando mais corações. Nós acabamos sendo como as flechas que ele atira com a sua palavra para atingir o coração das outras pessoas. Nós que somos pecadores, falando a outros pecadores, nos tornamos instrumentos da justiça, da verdade, né? Como o Salmo diz, ele luta pela causa da justiça e da verdade, e nas mãos desse rei, nós somos atirados contra os outros, não para destruir, mas para trazer ou para levar vida e alegria. Não é um aprisionamento, é alegria. Não é uma servidão no sentido que nós vamos ser obrigados a fazer coisas. Não, a alegria nos atrai ao serviço. Envolve sofrimento e muitas vezes envolve dor, irmãos, mas a alegria é a tônica daqueles que prestam serviço ao Senhor. É alegria. Quando você envia um missionário, quando um dos nossos filhos ou filha diz assim, eu vou para o campo missionário. Não precisa nem ser isso, não. Basta que um filho diga assim, pai, eu vou ser pastor. Mas você não quer ser? Alguma coisa que rende mais? Era incrível quando eu terminei meu curso de teologia, e aí eu estava me formando, não era pastor ainda, e aí colegas de trabalho, né, eu já trabalhava em ambiente bancário, e eles perguntavam, você formou em quê? Teologia. Tem campo para isso? A resposta boa era, o campo é o mundo. Tem mais campo que qualquer outra área do conhecimento humano. Tem lugar para trabalhar, aliás, você trabalha em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Mas o mundo não compreende nada disso. E muitos pais e mães ficam assim meio reticentes. Meu filho quer ser pastor. E como é que vai viver? Como é que vai sobreviver? Aí piora, né? Fala assim, ser missionário. Aonde? O meu irmão vive dizendo isso, ele gosta de lembrar ao Rômulo. O cara veio, casou com minha filha, agora leva ela para o outro lado do mundo. Eu sempre dá aquela apontada, irmãos. Não é assim? Se a pessoa se forma numa profissão daquelas que dão dinheiro, não é assim? A gente fica orgulhoso e tal. Que legal. Não sei se às vezes as pessoas pensam na responsabilidade do negócio. Eu vou ser advogado. Cara, você pensa na responsabilidade de que vidas estarão nas suas mãos. Uma profissão que dá bastante dinheiro, anestesista. Ganha bem, não ganha? Eu já tive aluna de teologia que era anestesista. Você pensou na responsabilidade de você ter aquela vida nas suas mãos? Às vezes só pensa no efeito financeiro, né? Boa profissão, né? Havia um filme aí que o sujeito queria porque queria ser enfermeiro. E aí as pessoas falavam com ele assim, ele não conseguiu ser médico, então ele foi ser enfermeiro. Mas lá para o final que se descobre que ele teria poder de estudar medicina se ele quisesse, que ele tinha condições de fazer, que ele tinha até sido aceito lá para estudar, mas ele não queria aquilo, ele queria ser enfermeiro. Nossa cabeça funciona assim, né? Muita gente trata as coisas de Cristo assim. Nós não vemos que aqueles que servem a Cristo e que dão tempo integral para Cristo e que dão tempo totalmente a sua vida para Cristo, estão servindo a esse rei aqui. O mesmo rei que andou humildemente no nosso meio, que não foi reconhecido como rei. Senão poucas vezes. Talvez uma única vez que alguém o reconheceu como rei, foi um ladrão que estava morrendo na cruz junto com ele. E disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nossos filhos e filhas chegarem dizendo, papai, eu quero ser missionário, eu quero ser missionária,
eu quero ser pastor, mamãe. Diga glória a Deus, Senhor, que seja fiel à tua palavra. É essa a preocupação que tem que ter. Que seja um pregador ou uma pregadora fiel à tua palavra. Que é grande a responsabilidade também. E a vida eterna. Estamos falando de vida eterna. Irmãos, eu convido você a meditar sobre Jesus como rei. O grande rei, o magnífico rei. A pensar nisso cada vez que você passar por aquela porta para adorar junto com os seus irmãos aqui. Viemos adorar o grande rei. Consagramos a nossa vida a Ele, consagramos a nossa voz a Ele, consagramos o nosso canto a Ele, consagramos as nossas orações, consagramos os nossos ouvidos em adoração quando ouvimos a mensagem da Sua palavra. Pensemos no Senhor como Rei. Pense em você como súdito. Pense em você como alguém que obedece quando o Rei fala. Comece a pensar assim: eu tenho um Rei que é dono do meu coração, que é dono do meu ser, da minha alma, do meu corpo. E a única resposta digna, a única resposta que o honra quando ele fala alguma coisa é obedecê-lo. E quando eu percebo que ele conquistou-me com o amor dele, então a minha obediência tem que ser resultado de amor também. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois nós vamos cantar, então a transmissão será encerrada. Deus abençoe você que está nos acompanhando. Eu encorajo você que está aí, nos acompanhando, a estar conosco aqui. Quando eu estou fora do Rio, que eu acompanho o culto, eu não consigo ouvir a congregação cantando. Na verdade, nós não temos essa preocupação aqui de adquirir equipamento para esse tipo de coisa, até porque o culto é aqui. Então você não ouve, você ouve aqueles que estão à frente aqui, que transmitem para você a música, a letra e tal, mas eu convido você a vir aqui, a ouvir a congregação cantando ao Senhor e a participar do culto também. Acho que Deus abençoe você onde você estiver. Nós vamos orar então, vamos cantar e após o cântico nós nos sentaremos enquanto a transmissão é encerrada e vamos passar ao nosso momento de oração. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso grande Rei, Rei grandioso, maravilhoso, que é todo formosura, majestade e soberania, cujo domínio está sobre todo lugar no universo e que conquistou o nosso coração quando nós não queríamos, quando nós não podíamos, quando nós não desejávamos estar debaixo do teu senhorio. O Senhor nos salvou, o Senhor nos conquistou. Com laços de amor o Senhor nos enredou e nos levou para perto de ti. Por isso nós exaltamos o teu nome, Senhor. E louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos reúne e porque o Senhor nos enche de alegria. Ajuda-nos, Senhor, a não nos apegarmos nem às tuas bênçãos legítimas que tu nos dás, pelas quais louvamos o teu nome, aquelas que aceitamos com ações de graças, que elas nunca ocupem o teu lugar, Senhor. Mas que na nossa vida, o único trono para o que realmente importe seja o teu trono, a tua soberania, o teu reinado, ó Deus. Concede cada um de nós assim pense, e que nossos filhos e filhas sejam impactados por esse pensamento, que eles percebam que seu pai e sua mãe têm um rei, e que eles são súditos leais desse rei. Ajuda-nos a apresentar Cristo assim, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa quando saímos daqui, guarda cada um, tanto quem vai para longe como quem vai para perto. Leva debaixo da tua potente mão, Senhor, guardado pelo Senhor. Dá-nos uma semana também abençoada, a fim de que tudo que ouvimos seja objeto do nosso louvor, da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa meditação, das nossas conversas também. Assim faz-nos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, o grande Rei, Senhor. E que sejamos todos preparados, como cantamos no início deste culto. Quando a trombeta do grande Rei soar, estaremos presentes ali, Senhor. Ó Pai, que esse ato de obediência naquele grande dia do teu chamamento seja apenas a continuidade de muitos atos de obediência ao longo da nossa vida, quando ouvirmos o mandato do Senhor Jesus. Ouve a nossa súplica, dá-nos uma noite de descanso, principalmente aqueles que estão lutando com alguma enfermidade. Eles tenham um colchão macio debaixo de si, Senhor. E mais uma vez oramos que tu socorras aquelas pessoas que sofreram perdas por causa das últimas chuvas. Que de alguma forma o teu nome seja glorificado, honrado pelos teus filhos, em meio a essa situação,
Que o nome de Jesus seja levado àqueles que carecem de Ti e que haja consolação pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus assim. Amém.